Senhoras e senhores, antes de mais gostaria de agradecer às pessoas que leram, completaram e melhoraram o meu texto. Anton Bosselaars, Angela Jesus, Olf Pramstra e Dick van der Meulen. Antes de tentar responder à pergunta que influência teve o romance holandês Max Havelaar sobre os desenvolvimentos na antiga colônia holandesa, as Índias Orientais Holandesas, agora Indonésia, vou dizer-vos algo sobre o romance e o seu autor. Eduard Douwes Dekker nasceu em Amsterdão a 2 de março de 1820 e morreu em Nieder-Ingelheim a 19 de fevereiro de 1887, com pouco menos de 67 anos de idade. Aos 18 anos foi para a então colônia holandesa das Índias Orientais Holandesas, onde fez carreira como funcionário público ao serviço da administração holandesa. A 10 de abril de 1846, casou-se com Everdina Huberta van Wijnbergen, uma baronesa sem dinheiro, mais conhecida como Tina. Quando tinha 32 anos, adoeceu e foi-lhe concedida autorização para passar 2 anos nos Países Baixos em regime de licença de convalescença. A 1 de janeiro de 1854, Tina deu à luz o seu filho Edu em Amsterdão. A licença foi prorrogada várias vezes e acabaria por durar quase 3 anos. A 20 de maio de 1855, pai, mãe e filho regressaram às Índias Orientais Holandesas, onde chegaram no outono. A 4 de janeiro de 1856, Dekker foi nomeado assistente residente da regência de Lebak, na parte ocidental da ilha de Java. Lebak era um dos 5 regências da residência de Bantam, agora Banten. Uma residência era governada por um residente holandês. Em Bantam, este era Brest van Kempen. Os holandeses deixaram intacta a estrutura de poder existente, mas integraram-na na sua administração colonial. A regência de Lebak era governada por Kartanata Negara, um príncipe nobre que era venerado como uma divindade. Um tal governante local era chamado de regente. Assim, os holandeses tomaram os governantes ao serviço do governo e pagaram-lhes um salário que, no entanto, era muito inferior ao que estavam habituados a poder gastar. O regente de Lebak ganhava 700 florins por mês. Em comparação, o assistente residente Dekker ganhava 500 florins por mês. Além disso, o regente tinha dívidas. Assim, 150 florins foram deduzidos do seu salário todos os meses, de modo que apenas restaram 550 florins. Com isso, tinha de manter o seu estatuto, mas também uma centena de parentes, o que era naturalmente impossível. Além disso, as culturas não cresciam muito bem no solo pouco fértil de Lebak. Em parte, devido a isto, Kartanata Negara, em comparação com outros regentes, era pobre. A introdução da mão de obra assalariada para os chefes locais já semeou, portanto, as sementes para o abuso, roubo e extorsão. Ao lado do regente estava um assistente residente que deveria trabalhar em conjunto com o regente como um irmão mais velho. Na regência de Lebak, o novo assistente residente foi, como acima mencionado, Eduard Douwes Dekker a partir de 4 de janeiro de 1856.
O texto que um assistente residente tinha de ler em voz alta ao fazer o seu juramento incluía a declaração de que tinha de zelar pelo tratamento justo da população. Este juramento teria consequências de grande alcance para Decker. Era do conhecimento geral que a pobreza e o abuso de poder prevaleciam em Labac. Imediatamente após a sua chegada a Labac, Decker notou que o seu antecessor já tinha recolhido muitos testemunhos contra o regente. Em breve, também os habitantes lesados se queixaram a Decker. O regente de Labac obrigava a população a trabalhar para ele à sua vontade. Também tinha roubado búfalos aos habitantes. Foi por isso que Decker decidiu processá-lo juntamente com um dos seus genros que ele considerava cúmplice. Decker não tinha, contudo, provas concretas, pelo que sugeria ao seu superior, o residente, que prendesse o governante local e o seu genro, para que os habitantes pudessem testemunhar sem medo de represálias. Decker contou com o apoio da mais alta autoridade da colônia, o governador-geral Daimar Van Twist. Pois Van Twist tinha, nas suas próprias palavras, nomeado especialmente Decker para Labac, porque ainda havia muito a fazer ali, e porque sabia que Decker tinha um grande coração para os nativos. Mas nem o residente, nem o governador-geral seguiram Decker na sua acusação. Pelo contrário, foi repreendido por ter agido de forma demasiado precipitada e sem consulta. Sentiu-se tão insultado que pediu uma dispensa honrosa que lhe foi concedida a 4 de abril de 1856. Isto deixou-o sem rendimento e também fez com que perdesse o seu direito a uma pensão que lhe teria sido atribuída após 20 anos de serviço. Além disso, especialmente durante os seus anos na Holanda, ele tinha incorrido em muitas dívidas que agora já não podia pagar. Em meados de 1857, regressou à Europa para defender o seu caso. Em vão. Instalou-se em Bruxelas, sem rendimentos e sem dinheiro. A sua esposa e filho seguiram-no na primavera de 1859, na companhia de Noni, a pequena filha que tinha nascido nas Índias Orientais Holandesas durante a sua ausência, a 1 de junho de 1857. Desesperado, Decker decidiu passar para o papel o que tinha experienciado. Fê-lo em Bruxelas, em setembro ou outubro de 1859, em menos de um mês. O livro intitulava-se Max Havelaar ou Os Leilões de Café da Companhia Holandesa de Comércio. Max Havelaar é o nome da personagem principal e também o alter ego de Decker. Como nome de escritor, escolheu Multatuli, latim para tenho suportado muito. Sobre este nome, ainda é conhecido como o escritor holandês mais importante do século XIX. O livro foi publicado em maio de 1860 e, desde então, foi traduzido para pelo menos 40 línguas, incluindo chinês e japonês. Multatuli não condenou a colonização como tal. Denunciou os chefes locais por terem abusado do seu poder.
mas as autoridades holandesas também foram culpadas, porque fizeram vista grossa a este abuso. Portanto, foi uma dupla acusação. Contra os chefes locais criminosos e contra o colonizador cúmplice. Após o seu despedimento, Multatuli queixou-se também da forma como tinha sido tratado, enquanto tinha simplesmente feito o que tinha jurado fazer no seu juramento. Depois dele, raciocinou, nenhum funcionário público se atreveria a acusar abusos, uma vez que o resultado era a pobreza. Foi, portanto, um denunciante que, como frequentemente o caso hoje, foi punido em vez de ser ouvido. O seu livro foi simultaneamente uma defesa das suas ações justificáveis e um apelo a melhor tratamento dos javaneses. Multatuli não apelou a uma Indonésia independente, nem foi revolucionário porque defendeu um melhor tratamento da população, pois outros o precederam neste caso, como Jacob Hafner e Franz Wilhelm Junghun. No entanto, ele foi revolucionário por causa do fogo e da indignação com que formulou a sua acusação. Multatuli foi um debutante de 40 anos. O então famoso escritor e advogado Jacob van Lennep, que como Multatuli era um maçom livre, pensou que era um livro magistral e concordou em facilitar a sua publicação. Suprimiu algumas passagens demasiado críticas e transformou, ainda mais do que na versão original, a acusação num romance, dividindo-a em capítulos e substituindo datas e nomes por iniciais e pontos. Van Lennep também fez dela uma publicação cara e mandou imprimir apenas 1.300 exemplares, poucos dos quais foram enviados para as Índias Orientais holandesas. Multatuli, que tinha sonhado com uma edição popular barata para abalar o povo holandês, começou lentamente a perceber-se de que tinha sido enganado. Instaurou um processo judicial contra Van Lennep, mas ele tinha adquirido o direito de cópia do livro. Foi também advogado e ganhou o caso. Como resultado, Max Havelaar só foi reimpresso sem alterações uma vez, em 1860, e apenas 11 anos mais tarde, embora se saiba que existe uma dupla impressão ilegal. Só em 1875 é que Multatuli pôde publicar o seu livro pela primeira vez, como tinha desejado 15 anos antes. A quinta edição seguiu-se em 1881, a última a aparecer durante a sua vida. O livro tem sido criticado, pelo menos de duas maneiras. Em primeiro lugar, no que diz respeito aos factos. Multatuli fala, por exemplo, de uma ravina atrás de sua casa, ao passo que só havia ali um rio com uma margem reconhecidamente íngreme. Ele escreve que fez explorações noturnas a cavalo, o que é bastante improvável, nem que seja só pelas distâncias. Ele escreve que os residentes o procuravam à noite para se queixarem do regente e dos seus capangas, mas eles falavam sundanês e Dekker só falava malai.
Com base em tais imprecisões, o livro foi rejeitado por alguns como uma fantasia romântica e, portanto, inútil como uma aquisição fiável. A resposta de Multatuli foi admitir prontamente ter fantasiado aqui e ali, mas afirmar que isso não alterava a questão principal, que era a de que os javaneses eram maltratados. Um segundo ponto de crítica foi que Multatuli não compreendia suficientemente as tradições e costumes locais e queria aplicar princípios europeus e iluminados a uma sociedade que funcionava de forma completamente diferente. Não havia legislação europeia nas Índias Orientais holandesas, mas, sim, o direito consuetudinário islâmico, o chamado Adat. Isto permitia aos chefes locais tratar os seus súbditos como servos. A própria população apoiava este sistema por respeito aos dirigentes. Multatuli conhecia o Adat, mas considerava o sistema jurídico europeu iluminado superior às tradições feudais que prevaleciam na colônia e pensava que era a tarefa do colonizador introduzir este sistema. Passemos agora à questão da influência que Max Havelaar teve sobre os desenvolvimentos na Indonésia. Faremos isso de três maneiras. Primeiro, como foi interpretada a mensagem de Max Havelaar. Em segundo lugar, entre quais grupos da população o livro era conhecido e teve influência nas suas ações. Em terceiro lugar, como podem as várias interpretações estar cronologicamente ligadas à evolução da colônia para um Estado soberano. Primeiro, a questão de como Multatuli foi visto e percebido na Indonésia. Distingo 4 pontos de vista. A primeira é que a personagem principal, Max Havelaar, e, portanto, Multatuli, se destacou na humanidade. Há um grande consenso a este respeito. Outro grupo sentiu, tal como já referido, que Multatuli tinha muito pouca compreensão para as antigas tradições, a Adat e a difícil posição do regente. Um terceiro grupo via Multatuli não só como um protetor dos javaneses, mas também como um pioneiro para a independência da Indonésia. Esta visão é legitimada pelo fim de Max Havelaar, no qual Multatuli exclama: libertação e auxílio por meios legais, se possível, pelo legítimo meio da força, se necessário. Em quarto lugar, o regente é retratado como um vilão. Aos olhos dos seus descendentes, que ainda hoje ocupam altos cargos, Max Havelaar caluniou injustamente e manchou para sempre os seus antepassados e família. O que torna tudo ainda pior é que no seu romance ele apresenta as autoridades holandesas sob um pseudônimo, mas refere os nativos pelos seus nomes reais. A nossa segunda pergunta era: que camada ou grupo da população indonésia conhecia o livro Max Havelaar? A educação na Indonésia era de pouca importância até antes da Segunda Guerra Mundial. Em 1930, apenas 10% dos homens e 2,2% das mulheres sabiam ler e escrever. Não havia qualquer cultura de leitura. E, além disso,
nenhuma tradição da Max Havelaar estava disponível até 1972. A administração colonial tinha todo o interesse em mantê-lo assim, porque ser capaz de ler leva à percepção e ao empoderamento, e preferiam trabalhadores submissos a rebeldes problemáticos. Em parte sob a influência de Max Havelaar, sobre a qual existe um grande consenso, foi dado início, a partir de 1900, à chamada política ética. Em 1901, a rainha Guilhermina declarou no seu discurso do trono que os Países Baixos, como potência cristã, também tinham um apelo moral a cumprir. Durante os 20 anos seguintes, foram feitos esforços para mais oportunidades econômicas, cuidados de saúde mais modernos, trabalho missionário mais intensivo e melhores infraestruturas. A educação, em particular, recebeu atenção, mas limitada a uma elite. 2 fragmentos de Max Havelaar foram populares. O primeiro é o 17º capítulo. É a história de um rapaz, Saidia, e da sua querida Adinda. Ao pai de Saidia é roubado 3 vezes um búfalo pelos chefes locais. Ele foge de Lebak porque já não pode pagar a renda da sua terra. É preso e morre na prisão. A mãe de Saída morre de desgosto. Saída, de 15 anos, vai para Batávia, agora Jakarta, para lá ganhar dinheiro e promete a Adinda que voltará após 3 anos para casar com ela. Quando regressa, ainda e todos os aldeões foram maltratados e mortos pelo exército holandês. Desesperado, lança-se sobre a baioneta de uma espingarda holandesa. Pelo menos 9 traduções desta história foram feitas entre 1921 e 1960. O segundo fragmento é o chamado Discurso aos Chefes de Lebak. É o discurso fictício que Max Havelaar faz quando aceita a sua posição como assistente residente e que, para além de críticas subtis aos abusos existentes, exprime também uma grande preocupação. Os futuros combatentes pela independência foram familiarizados com estes textos na escola e, com o passar do tempo, veriam Multatuli não só como um protetor dos javaneses, mas também como o seu libertador. Um deles foi o futuro primeiro presidente da Indonésia Livre, Sukarno. Nos seus discursos, cita invariavelmente Max Havelaar. Batizou mesmo um navio de guerra Multatuli. O escritor indonésio Yassin declarou em 1973 que antes da Segunda Guerra Mundial, obras de Multatuli podiam ser encontradas nas estantes de todas as figuras principais. Convém mencionar aqui Kartini, filha de um regente progressista, a quem foi dada a oportunidade de ir para a escola primária europeia. As raparigas não estavam autorizadas a estudar mais. Ela conhecia o trabalho de Multatuli. Sob a sua influência, tornou-se a primeira defensora indonésia dos direitos da mulher e do direito à educação das raparigas. Ela própria fundou várias escolas de raparigas. Morreu em 1904, com a idade de 25 anos. Assim, Multatuli contribuiu não só para a libertação da Indonésia, mas também para a sensibilização e emancipação num sentido mais amplo. Analisemos agora, em terceiro lugar,
a influência de Max Havelaar de forma mais cronológica. Até 1900 não há influência direta sobre a população indonésia. Nos Países Baixos, no entanto, o livro teve um efeito imediato. No dia 25 de setembro de 1860, sem mencionar o título, foi discutido na Câmara Baixa durante as deliberações sobre a resposta ao discurso do trono. Guilherme III tinha, como de costume, chamado a situação nas colônias de satisfatória. O deputado liberal Van Heuvel tomou a palavra nessa ocasião e falou: ultimamente um certo arrepio atravessou o país, causado por um livro. Posso salientar o facto de esse livro ter causado grande ansiedade, ouso mesmo dizer indignação, na mente de muitas pessoas neste país. E nessa situação, a boa cidadania aprende agora com o discurso do trono, a situação é satisfatória em todos os aspectos. Será essa palavra do discurso do trono capaz de tirar a impressão desse livro? Ainda em 1860, Van Heuvel escreveu que Multatuli tinha formulado a sua acusação com um brilho, um fogo, um golpe de coração, uma indignação que parece finalmente acordar os Países Baixos. Um mês após a morte de Multatuli em 1887, o Java Bode escreveu sobre Max Havelaar. A influência que este livro teve e ainda tem na política indiana é simplesmente incalculável. Antes dessa altura, havia muito poucas pessoas na Holanda que sabiam algo sobre as Índias. A geração de funcionários públicos que construiu um futuro nas Índias Orientais holandesas depois de Max Havelaar conhecia o livro. A partir de 1900, os Países Baixos prosseguiram, como mencionado, uma política colonial ética. As Índias Orientais holandesas tiveram de preparar-se lentamente para se tornarem numa nação independente e democrática, de acordo com o modelo ocidental. Foram fundadas escolas onde uma elite indonésia foi educada e se envolveu cada vez mais no governo. Um ponto alto neste desenvolvimento foi a instalação de um Conselho Popular em 1918, uma espécie de parlamento que nessa altura só tinha poderes consultivos, mas ao seu tempo teve de evoluir no sentido de um parlamento democrático de pleno direito. Uma consequência desta política colonial foi o crescimento de um movimento nacionalista orientado para o Ocidente. Em 1912 foi fundado o Indische Partij, o Partido Indonésio, que teve pouco apoio e foi banido em 1913. A Sociedade Islâmica, também fundada em 1912, foi muito mais bem-sucedida. O terceiro partido foi o Partido Comunista, fundado em 1914. Neste período, Multatuli foi visto por muitos jovens indonésios e em discursos escritos nacionalistas, não só como um defensor de um tratamento mais humano da população indonésia, mas cada vez mais como um apoiante da luta pela independência. A história popular de Saída e Adinda foi lida como um manifesto anticolonial na resistência contra o domínio holandês. Isto
deve-se principalmente à seguinte frase que se tornou famosa. Um dia, Saída vagabundeava por uma aldeia que acabava de ser tomada pelo exército holandês e se encontrava, por conseguinte, em chamas. Vale a pena mencionar que Ernest Doesdecker, neto indo-europeu do irmão mais velho de Multatuli, Jan, fundou o primeiro partido político da colônia, o já mencionado Índice Partij, o Partido Indonésio, em 1912, com 2 apoiantes. Este partido defendeu tanto os indonésios como os indo-europeus. E já estava a lutar por uma Índia para os índios e uma Índia separada dos Países Baixos. Em 1913, os homens da frente foram exilados para os Países Baixos e o partido teve uma morte tranquila. Ernest partilhou assim as preocupações do seu tio-avô, mas de uma forma muito mais radical. Acabou na prisão mais do que uma vez. O seu romance, O Livro de Simão o Javanês, é um poderoso apelo à rebelião e à independência, mas não atinge o nível literário do seu grande tio. Em 1947, Ernest Doesdecker era membro do Parlamento Provisório, mas foi de novo preso. Pouco menos de um ano antes de sua morte, ele pôde testemunhar a transferência de soberania a 27 de dezembro de 1949. Em 1961, foi reconhecido como Herói da Indonésia, um título honorífico atribuído postumamente pelo presidente. No dia 17 de agosto de 1945, Sukarno proclamou a independência da Indonésia, mas demorou mais 4 anos até que, depois de muito derramamento de sangue e de disputas diplomáticas, a transferência oficial de soberania pudesse ter lugar. O que se segue é um facto trágico. Em março de 1878, Multatuli, que ainda tinha pouco contacto com os seus 2 filhos, e a sua segunda esposa, Mimi Hamminckheppel, adotaram um rapaz de 2 anos. Nasceu a 25 de janeiro de 1876 e chamava-se Eduard Bernhold, mas Multatuli e a sua mulher chamavam-lhe Walter. Sobreviveu à ocupação japonesa da Indonésia, mas em 1945 foi maltratado por indonésios republicanos a tal ponto que morreu em consequência disso. Nos anos que seguiram, a Indonésia conheceu Multatuli não só porque Sukarno invariavelmente citou de Max Havelaar em discursos que podiam ser ouvidos na rádio, mas também porque a história de Saída e Adinda alcançou uma audiência cada vez maior, como um livro, uma série e uma peça de rádio. Em 1956, foram mesmo dados os primeiros passos em direção a uma versão cinematográfica, mas isto não se concretizou. Nos anos 50 e 60, o número de seguidores comunistas cresceu de forma constante. A economia estava em declínio e havia fome. Multatuli apareceu agora nos média de esquerda, já não como anticolonialista, mas como humanista, anti-imperialista e proletário. Afinal,
a sua luta contra a opressão, o abuso de poder e a injustiça social, enquadrava-se perfeitamente na ideologia comunista. Isto mudou completamente quando, em 1967, Suharto instalou uma ditadura militar. No dia 28 de fevereiro de 1968, apareceu um artigo no jornal Compass, no qual o autor escrevia: "Saídias ainda lá estão, apesar de estarmos agora um século depois. Ainda que a situação tenha mudado e ainda que sejamos agora independentes." Quando lhe perguntaram por quê, respondeu: "Porque a nossa mentalidade continua geralmente a mesma. A mesma que em meados do século XIX. A mesma submissão às cabeças. A mesma ignorância. O mesmo analfabetismo." A população na nova ordem de Suharto não devia ler tal coisa. Por conseguinte, o interesse em Max Havelaar e Multatuli foi colocado em segundo plano. No entanto, a primeira tradução publicada de Max Havelaar por Yassin foi publicada em 1972 com dinheiro de subsídios holandeses. Tornou-se um best-seller num país com uma cultura de leitura praticamente inexistente. Em 1976, a adaptação cinematográfica de Max Havelaar estava pronta, mas foi imediatamente banida. Um filme é um meio muito mais acessível e por isso mais perigoso do que um livro. O risco de os telespectadores compararem as Índias Orientais colônias holandesas de 1860 com a ditadura de Suharto era demasiado grande. Em 1987, Multatuli tinha morrido há 100 anos e a Indonésia dificilmente poderia deixar que isso passasse despercebido. Foi nessa altura que o filme foi lançado, embora de certa forma encurtado. Isto levou não só a uma maior familiaridade com Multatuli e o seu trabalho, mas também a discussões e publicações em que os pontos de vista com os quais estamos agora familiarizados ressurgem. Após o fim da ditadura, em 1998, voltou a haver espaço disponível para criticar os poucos progressos feitos desde Max Havelaar. O livro foi agora interpretado como um incentivo para fazer melhor do que há 140 anos atrás. Em 2021, Multatuli parece estar mais presente do que nunca na Indonésia. Na cidade principal da regência de Lebak, Rangkas Bitung, onde Max Havelaar proferiu o seu famoso discurso aos chefes de Lebak, o Museu Multatuli abriu a 11 de fevereiro de 2018. Um retrato em acrílico pode ser visto no hall de entrada, com por cima o texto: "A vocação do homem é ser homem", em Bahasa, Indonésia. Ao seu lado, foi construída uma biblioteca que foi batizada Saídia Adinda. É assim que Multatuli conseguirá que os jovaneses leiam, afinal de contas. O museu reflete muito do que descobrimos juntos de duas maneiras. Primeiro, porque Multatuli é aqui mostrado como um homem, um escritor, um denunciante e um pioneiro da independência. Além disso, apresenta-nos a escritores indonésios que foram inspirados por Multatuli, porque o seu livro também influenciou a Indonésia em termos literários.
influenciou mesmo o campeão da luta filipina pela independência, José Rizal. Em 1999, o escritor indonésio Pramudia Anantatur publicou um artigo sobre Max Havelaar no New York Times com o título O Livro que Matou o Colonialismo. Enquanto o Ocidente ansiava por especiarias, Multatuli clamou por justiça. A segunda forma de um museu refletir o que descobrimos é que não surgiu sem uma luta. Mesmo 160 anos depois de Max Havelaar, a resistência era grande. O facto de Multatuli ter acusado o regente de amordaçar ainda não foi esquecido. No dia 10 de novembro de 2017, várias dezenas de estudantes que ainda tinham uma ligação com o antigo regente manifestaram-se em frente do gabinete do atual regente. Outros a chamaram inapropriado exaltar tanto Multatuli sob o lema "Um ocupante permanece um ocupante". Já existe uma rua importante com o nome de Multatuli, assim como um auditório de secretariado distrital, uma escola primária e uma farmácia. Algumas pessoas pensavam que isso era mais do que suficiente. Um grupo de estudantes exigiu mesmo que o regente que apoiou a iniciativa do museu se demitisse, porque combater a pobreza do povo é mais importante do que um museu para Multatuli. Em qualquer caso, tudo isto deixa claro que Multatuli ainda está vivo na Indonésia e que o seu Max Havelaar é tão ricamente variado que o livro ainda incomoda e inspira. Obrigado pela vossa atenção.